vermelho demais, tá não? Vermelho demais. Vai dando glória a Deus aí. Amém? Paz, Senhor, irmãos. Hoje eu vou ter assistente de palco. O previsto não era isso, mas nós não estamos fazendo para homens, nós estamos fazendo para Deus, né? Então, com coluna doendo, sem coluna doendo, com pé machucado, sem pé machucado, nós vamos fazer, porque nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu conto tanto essa história que todos de Sicá já sabem sobre ele. Parece que foi ontem, mas já faz mais de 2 anos. Ou será 3? Não me lembro. Sei que era um dia comum. Eu estava indo buscar água no poço de Jacó. Eu sempre ia mais tarde, porque eu não gostava de encontrar com as outras mulheres. Elas sempre estavam falando mal de mim. Então eu preferi ir sozinha. Apesar de ser mais difícil, pois o nível da água do poço já estava mais baixo, era mais pesado, o sol escaldante, mas era melhor estar sozinha. Naquele dia, quando eu estava me aproximando do poço, ouvi um homem estranho. Ele estava sentado no poço. Parecia que procurava sombra. Mas como alguém vai procurar sombra na hora sexta? Todos sabem que é a hora que o sol está mais alto. O sol é escaldante. E eu continuei andando. Ele parecia um judeu. Quando cheguei ao poço, ele realmente era um judeu. Os judeus não falam com o samaritano. Mas ele veio falar comigo. Ele me pediu água. Eu, com meus pensamentos, achei estranho. Como esse homem falando comigo, eu, uma samaritana, ele, judeu, ele não pode falar comigo. Então ele me disse: se tu soubestes quem fala contigo, ou conhecesse o dom de Deus, você me pediria água, e eu lhe daria a água da vida. Porque quem bebe da água desse poço voltará a ter sede. Agora a água que eu tenho para lhe oferecer jamais terá sede. Você será uma fonte de vida eterna. E eu me interessei. Eu quis dessa água. Então eu falei para ele: eu quero, me dê dessa água. Eu não quero mais ter sede. Então ele me disse: vá e chama o teu marido. Eu respondi: eu não tenho marido. Mesmo antes de eu me explicar, ele falou: disseste bem, não tens marido, porque 5 já teve, e o que está com você agora não é teu marido. Ele era um profeta, ele sabia de tudo, eu não havia falado nada, e ele já sabia da minha história, da história da minha vida. Realmente um profeta, depois de tantos e tantos anos que nós esperávamos um profeta, ali estava um. As mulheres samaritanas não tinham acesso aos mestres, e eu tinha muitas dúvidas mesmo. Eu queria saber sobre salvação, adoração, qual o lugar certo para se adorar? Foi quando eu lhe fiz todas essas perguntas, ele me falou de uma maneira diferente sobre adoração, uma maneira que eu nunca havia ouvido de outra pessoa. Ele me disse que chegaria a hora, ou melhor, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Ele se revelou a mim, ele disse ser o Messias, eu quem falo contigo. Eu fiquei tão alegre
eu fiquei exaltante, que eu saí correndo por toda a comunidade, e eu gritava, o Messias está aqui, corram, venham ver o Messias está aqui, venham ver o Messias. Eu falei para os meus irmãos, eu falei para os meus vizinhos, para todo mundo, e todos foram ver o Messias, e todos nós acreditamos nele. Ele era o Messias, o Salvador do mundo. Ele estava ali para nos salvar. Glórias, glórias, ele era o Messias. Mas o Messias se foi. O nosso Salvador morreu. Foi naquele dia, muito triste. Os hebreus estavam em festa. Como poderiam deixar matar alguém daquele jeito em plena comemoração de Páscoa? Agora, uma coisa eu digo: se houve crucificação, o império também teve culpa. Foi muito triste as pessoas pedirem para soltar um bandido e para colocar um inocente na cruz. Eles gritavam: soltem Barrabás, crucifiquem Jesus, crucifiquem Jesus. Era muito triste. Aquilo foi horrível de se ver, de se ouvir. Eu sabia que ele era o Salvador. Um homem inocente passando por tudo aquilo. Eles lhe bateram muito, chicotearam, tiraram sangue, lhe deram vinagre para beber no lugar de água. Colocaram numa cruz um inocente e soltaram um bandido. Como é triste pensar nisso. Mas ainda bem que não é o fim, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está sentado à direita de Deus Pai, e ele voltará para nos buscar, porque ele vive. Ele vive, posso crer no amanhã, porque